ele está sendo seguido por alguns pássaros. Percebe também aonde a semente está caindo. O interessante que ele agora, com a multidão, ele começa a mencionar essa parábola, a parábola do semeador. E ele vai analisar. Jesus, analisando esse fato, ele passa para os seus ouvintes, e a gente vai perceber uma coisa. Primeiro, ele vai falar do semeador. Segundo, ele vai falar da semente. Terceiro, ele vai falar do solo. A gente vai perceber que a mesma semente que cai no último solo que produziu, cai também no primeiro que não produziu. Aí entendemos que na realidade, que o problema não está na semente, o problema está no solo. O problema não está no semeador, o problema está no solo que está recebendo a semente. Percebe que são 4 solos diferentes, mas uma só é a semente. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Jesus, na realidade, ele fala o semeador. Jesus não intitula aqui ninguém e nem tampouco um grupo específico dentro dessa parábola. Jesus fala o semeador. Mas por que Jesus não dá nome ao semeador? Não dá um título ao semeador e nem a um grupo específico? Jesus, ele usa o anonimato. Jesus, na realidade, ele só fala o semeador. Mas vai depender da interpretação daquele que ler. Aí eu quero aplicar alguma coisa para nós aqui nessa noite, porque nós temos um pouco tempo de evangelho, mais de 30 anos, e nós ouvimos tantas frases dizendo a seguinte coisa: missões não é para mim, missões é para o grupo de missões. Não, senhor. Missões não é para mim, missões é para o pastor da igreja. Não, senhor. Missões não é para mim, é para um grupo específico. Ora, se missões fosse para o grupo específico, essa parábola do semeador, Jesus colocaria um nome. Mas percebe que ele usa o anonimato. Missões não é para um grupo específico, missões não é para o pastor da igreja, missões é para toda a igreja fazer. Aleluia. Missões é para toda a igreja fazer. Ora, porque se não fosse para toda a igreja fazer, no ide de Jesus, Jesus também colocaria um grupo específico. Jesus falou assim: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Escute, irmãos, eu estava pensando aqui enquanto o culto estava desenrolando, Deus me fez retornar alguns anos atrás. Meu primeiro pastor, José Tito de Paula, que hoje é pastor presidente do campo de Piabetá, na rua Guarani. Os irmãos conhecem quem é José Tito de Paula. Quando nós retornamos para Cristo, eu observava uma frase que o nosso pastor falava na época. Ele falava a seguinte coisa: eu não consagro obreiro em cima do púlpito, eu consagro obreiro na rua. Imagine vocês que eu comecei a pensar nisso, nessa frase. Eu não entendia, porque eu era novo convertido, e eu queria mais ou menos entender o que ele queria falar sobre isso. Volta e meia ele dizia, usava o púlpito de domingo, ou quarta-feira, ou sexta, e dizia: olha, eu não consagro obreiro em cima do púlpito, eu consagro obreiro no meio da rua. O tempo foi passando, eu fui me amadurecendo, aí eu entendi por que ele falava isso. Meus irmãos, logo cedo que eu comecei a entender, eu estava participando das consagrações de obreiro, eu participava das vigílias de obreiro, eu participava dos ar livres, das visitas, eu participava dos cultos nos lares. Não tinha oportunidade, porque eu não tinha experiência ainda, e eu estava pegando experiência. Mas o tempo passou. Quando eu fiz 5 anos no evangelho, ele me leva ao auxiliar de trabalho.
Eu tinha 22 anos, aí ele partiu para Piabetá e é pastor presidente até hoje. Aí eu pude entender na realidade, porque ele falava aquela frase, porque irmão, naquela época a igreja saía em peso para o ar livre, os obreiros estavam em peso para o ar livre, enquanto os obreiros estavam evangelizando o pastor Cássio, não tinha briga para cadeira, não tinha briga por posição, porque na realidade os obreiros e a igreja estava preocupada com as almas. Os obreiros queriam ser semeador, naquela época, irmãos, tinha que ser semeador, para ser consagrado naquela época, tinha que gostar das almas, tinha que gostar dos ar livre, tinha que estar na visita, tinha que estar nos cultos nos lares. Na minha época foi assim, meus irmãos, mas hoje mudou o roteiro da igreja. Mas Jesus falou a seguinte coisa: o semeador saiu a semear, o semeador saiu a semear. Olha, se você quer ver